Olá, a hora do agronegócio e eu recebo aqui uma personalidade muito importante do nosso agronegócio, que é presidente do Conselho Superior do Agronegócio, o COSAG, da Fiesp, e também membro do Comitê Executivo da Tereus, que é uma cooperativa extraordinária francesa com elos no mundo inteiro. Jacir Costa. Jacir, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com você, Tejon, nesse programa aqui que é referência no agronegócio. Muito obrigado pela vinda. Você, então, além dessa função executiva que você tem na Tereus, uma cooperativa, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas você está exercendo uma função muito importante de articulação, de inteligência do agronegócio brasileiro no COSAG. 2019, quais foram as principais realizações do COSAG e o que é o COSAG para os nossos ouvintes e telespectadores? É importante falar isso. O COSAG foi montado em 2006 pelo Paulo Scaff e ele fez num trabalho junto com o Roberto Rodrigues. O Roberto tinha deixado o Ministério da Agricultura e foi fazer esse trabalho, a introdução do Conselho do Agronegócio na Fiesp. Foi muito importante porque existe uma sinergia muito grande hoje entre a agricultura e a indústria. Então, você vê no estado de São Paulo, a cana-de-açúcar precisa de usina, a laranja precisa da indústria de suco. Essa integração no estado de São Paulo ela é muito viva, né? E aí, percebendo isso, o Paulo resolveu fazer isso. Além do outro lado da indústria, né, que a indústria de máquinas e equipamentos está em São Paulo, a indústria de equipamentos para o setor sucroenergético está em São Paulo, a indústria de químicos está basicamente em São Paulo. Então, toda essa cadeia e além das grandes trades, né, como você sempre diz, São Paulo é a capital do agronegócio, porque aqui estão as sedes das principais empresas que atuam nesse setor no Brasil. Sem dúvida. São Paulo, quando olhamos o agribusiness inteiro, ele é o maior do país e um dos maiores do mundo, né, provavelmente. E a cidade de São Paulo também. Né? Não plantamos nada aqui, mas quando você olha o antes e o pós-porteira, aqui é um movimento gigantesco. E a Fiesp está de parabéns por trazer o assunto agribusiness para dentro dela. Em 2019, Jacir, quais foram as principais coisas tratadas dentro do COSAG de impacto para o país? Bom, 2019 foi um ano de muitos desafios e muitas questões, né? As três primeiras reuniões, nós tratamos da cadeia produtiva. Então, a primeira reunião nossa, nós tratamos do antes da porteira, então falamos de fertilizantes, defensivos químicos, falamos de armazenagem. Então, foi toda falar antes antes da porteira. Depois, nós falamos da industrialização. Então, teve palestras sobre suco de laranja, sobre óleos vegetais, sobre a indústria de açúcar e etanol, frigoríficos. Então, nós falamos da cadeia da industrialização. E, por fim, nós falamos do pós-porteira. Então, muito do sistema de distribuição até chegar no consumidor e também da logística, das dificuldades que a gente tem para levar os nossos produtos para o porto e para o consumidor no mercado doméstico. Foram os três primeiros eventos. Em maio, nós fizemos o evento com a Tereza Cristina. A Tereza Cristina falou dos principais desafios dela no Ministério da Agricultura, que ela tinha assumido em janeiro. E foi muito importante, porque ela conclamou o setor para as bandeiras que ela estava colocando. E foi um evento muito relevante. Nós tivemos em junho um evento lá na Embrapa Territorial, junto com o Evaristo, onde houve uma palestra do Evaristo falando sobre o trabalho que ele realizou do mapeamento das propriedades rurais no Brasil, sobre a vegetação nativa que nós temos, com um comentário de duas pessoas também muito importantes,
o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, o Alceu Moreira, que estava lá, e também pelo Ricardo Salles, ministro de Meio Ambiente. Em julho, como estava em discussão o RenovaBio, nós tratamos também de um tema bastante importante, que é o etanol. Começou com a indústria automobilística, o presidente da Anfávia falando sobre o desenvolvimento, o futuro da indústria automobilística no Brasil. Ele ressaltou o caráter importante que tem o etanol, o que o etanol significa em termos ambientais. Também falou o executivo da Fiat Chrysler, que agora acabou de comprar a PSA, né, que é a Citroën, lá na França, integrou ao grupo. E depois nós tivemos o comentário de 3 personalidades políticas. Nós tivemos o comentário do ex-governador Geraldo Alckmin, que falou sobre o impacto de uma usina do meio social, no aspecto social e econômico. Nós tivemos o Ricardo Salles, do impacto da poluição que o etanol causa, quer dizer, os benefícios, né? Os impactos positivos, é óbvio. E, por fim, o ministro Bento Albuquerque, que falou sobre o programa RenovaBio. Então, foi bastante profícuo. Em agosto, nós tivemos o tema China, que foi também bastante gratificante. O embaixador da China no Brasil se pronunciou, falou da integração entre os países, da interdependência que tem entre China e Brasil. Foi um momento importante porque estava se falando de uma disruptura no relacionamento e foi um momento bastante importante essa discussão. Depois, 2 empresas chinesas que atuam no agronegócio brasileiro, a Cófico e uma empresa privada que comprou a Fiagril e a Bera Agrícola aqui. E, por fim, terminou com o presidente do ICBC, que é o principal banco chinês, que atua aqui no Brasil. E no Brasil, 60% dos negócios desse banco está dentro do agronegócio. Então foi uma surpresa, porque é Industrial Commercial Bank of China, quer dizer, tem agricultura brasileira aqui dentro da filial deles aqui no Brasil, representa 60% do negócio. Então foi bastante interessante. E em outubro nós discutimos novas modalidades para financiar o agronegócio. Foi também um evento importantíssimo. Para falar do crédito rural, teve o secretário de Política Agrícola do Ministério, que falou naquela ocasião da MP do Agro, que tinha acabado de ser editada, que está em discussão, vai ser, espero que seja votada até março, né? Essa MP bastante importante para o agronegócio. Depois falou o Sérgio Rial do Santander, sobre crédito, novas modalidades de crédito. E, por fim, que falou sobre o mercado de capitais, o presidente da B3, o Gilson Finkel. Então, foi também um grande seminário e nós tivemos uma discussão bastante importante e rica, tanto para quem estava apresentando, como para quem estava assistindo e participando desse importante evento. Em novembro, o tema foi Agricultura 4.0, que a tecnologia está tomando conta do agronegócio, né? É um setor que está ficando cada vez mais intensivo em capital, em investimento, e o Brasil está à frente desse negócio, está à frente de muitos outros países, em que nós tivemos a Embrapa Instrumentação, a apresentação da Embrapa Instrumentação, uma apresentação da John Deere, que está tendo uma atuação bastante importante também nesse setor, que também foi uma discussão rica. E concluímos agora em dezembro o ano com o evento que você estava participando, que foi compra de terra por estrangeiro, que foi muito rica, foi uma discussão bastante importante. Nós tivemos o ex-ministro Torquato Jardim, que deu a visão constitucional. Após
a apresentação dele, o André Pessoa, que é um expert do assunto, que conhece o agro como ninguém. E, por fim, o advogado da Sociedade Rural Brasileira e vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Francisco Godoy. E terminou com a conclusão do nosso mestre Roberto Rodrigues, que também concluiu e deu um direcionamento que até acabou virando um artigo que ele publicou. Exato. Então foi um ano bastante intenso de trabalho e eu acho de bons resultados, João. É muito bom e com temas extremamente pertinentes e obviamente de impacto, né? Esse último do Terras para Estrangeiros é um assunto que está enrolado aí há tempo, né? E nos parece, pelo que a gente viu nesse evento, nesse encontro, que é absolutamente normal você poder ter estrangeiros investindo, porque as leis são brasileiras, não é? Essa foi a grande conclusão. Mas tem gente que não gosta da ideia. Por vários motivos. O que houve uma mudança, várias empresas foram montadas aqui no Brasil visando esse investimento. Você vê o caso a Brookfield investiu bastante nessa área, a Brasil Agro também investiu, a própria Radar também está investindo nessa área. É uma área que é muito importante e trouxe desenvolvimento, porque onde foram compradas fazendas e transformadas fazendas de pecuária extensiva em área de agricultura intensiva, né, com bastante tecnologia aplicada, a renda no município aumentou bastante e trouxe frutos para a nossa cidade. Essa mudança foi com um viés ideológico muito claro. Nós tivemos quando você vê a exposição de motivos para que teve a mudança que foi promovida na época pelo advogado-geral da União, que foi no final do governo Lula e que foi editado em 2010, tinha um caráter ideológico muito ruim. Eu não tenho dúvida que isso prejudicou o Brasil. Isso prejudicou bastante o desenvolvimento agrícola brasileiro, que cresceu mesmo assim. Quer dizer, tem potencial de crescimento, mas tem o potencial de acelerar esse crescimento se esses entraves foram expurgados. Eu espero que sim. Tem um projeto de lei no Senado, que foi uma proposição do senador Irajá Abreu, que está sendo relatado pelo Rodrigo Pacheco, e eu espero que seja votado e votado em bom termo. Jacir, 2020, perspectivas do agro brasileiro, ações programadas do COSAG, como é que está 2020? Bom, a perspectiva do agro brasileiro são muito positivas, né? O Brasil, primeiro, teve o benefício da gripe, da febre suína africana na China, que fez com que a nossa indústria de proteína se reativasse, né? Vários projetos estão em andamento aí para a indústria de proteínas. E quando você fala da indústria de proteínas, você está falando em consequência da indústria de grãos, porque o milho e soja são ingredientes fundamentais para se produzir proteína animal. Então, isso está beneficiando bastante o Brasil. Você vê uma alta de preço, a gente teve uma alta recente nos preços do café, que está precisando, e se mantiver essa alta, o Brasil vai ser muito beneficiado, que deve vir uma safra maior que a anterior, graças à bianualidade do café. No caso do açúcar, nós estamos vendo uma recuperação de preços depois de 2 anos de baixa, né? E o etanol também está num bom momento e nós começamos agora o programa RenovaBio. Então, eu acho que tem uma perspectiva positiva para o agronegócio brasileiro e, se Deus quiser, a gente vai ter novamente um bom ano. E salvando a nossa economia, né? Mais uma vez. Jacir, você é membro, dirigente, né, da Tereus, uma cooperativa francesa grande e uma cooperativa diferente, uma cooperativa que atua no mundo. Então, rapidamente, o papel da Tereus aqui no Brasil e o engraçado, né? O pessoal lá da França estava na área de açúcar, de beterraba,
e aí decidem vir para o Brasil fazer açúcar de cana. Então, fico imaginando como é que foi essa decisão, né, com todos os agricultores cooperados lá da França. A Terrios, ela antecipou uma visão que está ocorrendo agora de que a subvenção, a proteção à produção não iria persistir por muito tempo. Então, a Terrios foi a primeira empresa de açúcar da Europa Ocidental a investir na Europa Oriental após a queda do Muro de Berlim. Nós adquirimos uma usina na República Tcheca nos anos 90. Hoje nós temos 3 usinas lá e somos o maior produtor na República Tcheca. E ela percebeu que precisava se diversificar para reduzir os riscos de estar concentrado só numa atividade com origem em só um produto. Após, ela foi para amidos, na Europa primeiro com amido a partir do trigo, depois acabou se expandindo, hoje está com 3 matérias-primas na Europa, faz amido a partir de batata, de milho e de trigo. E até viu que o Brasil estava com potencial de crescimento, porque no início da década de 90, o Brasil tinha um market share no mercado de açúcar de 8%. No final da década de 90, tinha atingido 30%. E eles viram, isso não é de graça. No mercado competitivo, como é o açúcar, alguém crescer, sair de 8% para 30% é porque é competitivo. Nós temos de olhar esse país. E vieram aqui olhar no final dos anos 90. Nós fomos o primeiro grupo estrangeiro a investir no setor sucro energético, numa parceria junto com o Grupo Cosan, do empresário Rubens Ometo, em que nós tínhamos em 4 usinas 47,5%, a Cosan 47,5% e 5% de uma trade francesa, que é a Sucden. E isso foi bastante importante. Depois, o grupo acabou adquirindo uma grande empresa de açúcar na França, que é Begancem, que tinha acabado de adquirir a Guarani aqui no Brasil. Então, nós mantivemos os 2 negócios em paralelo. Em 2005, com o IPO da Cosan, nós decidimos sair e transformar a Guarani no nosso crescimento aqui no Brasil. Nós saímos aqui no Brasil de 3 milhões de toneladas para atuais 23 milhões de toneladas que nós temos de capacidade. Então, houve um crescimento, um investimento muito grande. O Brasil é muito representativo dentro do grupo. Representa, depende do ano e dos preços relativos de açúcar e de etanol, mas algo entre 20% a 25% do faturamento do grupo. Hoje, o grupo também é o grupo mais internacionalizado do mundo no mercado de açúcar. Nós estamos presentes em 17 países, em 4 continentes. Então, é uma presença internacional muito importante e que a gente quer preservar, mas o potencial do Brasil faz parte da atenção do nosso grupo. É muito interessante porque é uma cooperativa. Ou seja, é mais ainda curioso isto, né? Uma cooperativa francesa que vira uma companhia internacional. Para a gente encerrar aqui esse nosso encontro, é uma boa sugestão para cooperativas brasileiras. Você acredita que cooperativas brasileiras de grande porte também um dia farão esses movimentos assim, como a Tereos? Eu acho que será. O que acontece é que no Brasil você ainda tem um potencial muito grande de crescimento no mercado doméstico, mas essa internacionalização, e a gente já está vendo, né, passos, a gente está vendo já a cooperativa Aurora se movimentando em exportações, a gente já está vendo movimentos nesse sentido, e seria muito inteligente se tivesse uma empresa que juntasse a produção das cooperativas para exportar em conjunto. Com certeza teria muita força no mercado e com certeza seria muito benéfico para os cooperados. Muito interessante. E quando a gente vai aí para o mundo, a Europa, a gente observa que cooperativa é sempre um nome muito simpático. É mais agradável falar em nome de cooperativa do que
e outras coisas. É um brand, uma marca, né? Um nome muito simpático. A cooperativa não só é simpática, mas ela é muito útil para a sociedade, né? Porque ela preserva o pequeno produtor, dá competitividade para o pequeno produtor, porque a união faz a força. Exatamente. Então, os pequenos produtores juntos é uma grande empresa. A gente vê as grandes cooperativas aqui no Brasil, a força que elas têm de produção, e eu tenho certeza que, como você disse, Tejon, se elas se unirem e fizerem uma força comercial lá fora, a gente vai ter uma grande marca cooperativa no Brasil, como tem a cooperativa de leite da Nova Zelândia. Exato, bela lembrança. Olha, é uma bela sugestão, né? O Jacírio Costa, além de um talento aí conduzindo a COSAG, essa sugestão eu deixaria aqui como uma coisa espetacular para o Brasil dos próximos anos, né? Como a Nova Zelândia fez. Um cooperativismo que leve uma marca de vários produtos brasileiros. E quando a gente imagina produtos silvestres, produtos outros, inclusive, de agroindústrias diferentes, muito interessante. Jacir, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Um extraordinário 2020 e continue aí no seu belíssimo trabalho como presidente do COSAG e, obviamente, do Conselho Superior, né, do nosso agronegócio da Fiesp e membro do Comitê Executivo da Tereus. Muito obrigado, Tejon, pelo convite. E no COSAG eu conto com você. É muito importante a sua colaboração. Muito obrigado, Obrigado. Jacir. Grande abraço. Obrigado.